Oi, pessoal, sejam bem-vindos a mais um podcast aqui no canal Espiritismo Kardec. E hoje eu tô aqui com o Erivelto Carvalho para a gente falar sobre a cepa, né, a história da cepa em geral. Então, Erivelto, por favor, se apresente. Boa noite, Eric. Boa noite a todos que estão nos assistindo. Meu nome é Erivelto Carvalho. Eu sou espírita desde 1996. Fui presidente do Grupo Espírita de Ibatiba, que é a cidade onde eu resido aqui no estado do Espírito Santo. E desde o ano de 2012 eu também atuo como delegado da CEPA, que hoje se chama CEPA, Associação Espírita Internacional, sucessora, né, da Confederação Espírita Pan-Americana. Então, como uma primeira pergunta, né, falando da história, né, como se iniciou a cepa? Como se deu esse processo? Bem, Eric, a CEPA, né, como eu já havia mais ou menos introduzido, atualmente ela se chama CEPA, Associação Espírita Internacional, que é o nome que ela adotou desde 2016, e no momento de sua fundação, que foi em 1946, há quase 74 anos atrás, o seu nome original era Confederação Espírita Pan-Americana. E ela foi fundada nessa época com o objetivo de congregar, né, de reunir o movimento espírita de todo o continente americano, tanto dos países de língua inglesa, né, como Estados Unidos e Canadá, os países latino-americanos de língua espanhola e também o movimento brasileiro, que foi convidado também a fazer parte da CEPA naquele momento. E a então Confederação Espírita Pan-Americana, se a gente for analisar a sua história em detalhes, ela praticamente ela não começa com a fundação da CEPA. Eu digo no sentido do pensamento, da filosofia que ela tem. E a partir do momento que ela foi fundada em 1946 até a atualidade, ela foi desenvolvendo aos poucos, né, a sua identidade como movimento espírita. Mas essa identidade que ela foi desenvolvendo, ela tem raízes que antecedem muito esse período de 1946. E para a gente poder entender as raízes desse pensamento, né, dessa formação da CEPA, a gente tem que entrar no contexto, por exemplo, do que era o movimento espírita latino-americano no final do século XIX e início do século XX. Nesse período, Eric, era muito comum um intercâmbio cultural que existia entre os espíritas latino-americanos com os espíritas espanhóis. E esse intercâmbio ele era realizado através de congressos que participantes de ambas os continentes, né, de ambos os continentes participavam, trocavam muitas ideias, muito intercâmbio cultural através da literatura espírita, seja através da publicação de livros ou de artigos em periódicos. E o movimento espírita espanhol, que era muito atuante internacionalmente até o início dos anos 30 lá do século XX, ele atuava como uma espécie de fornecedor cultural dos movimentos espíritas da América Latina, principalmente aqueles países de língua espanhola. E nesse intercâmbio, algumas características, por exemplo, desse movimento se tornaram pilares da formação da identidade da CEPA. Nessa época, por exemplo, era muito comum o pensamento de que a doutrina espírita ela não era exatamente uma religião no sentido formal, mas que a doutrina espírita se baseava no conceito de ciência, de filosofia e também com as suas consequências morais. Então, era muito comum no movimento daquele tempo se dizer que o espiritismo era ciência, filosofia e moral. Uma outra característica também muito destacada era o fato de se entender o espiritismo como um conhecimento progressivo, um conhecimento em constante construção. Então, o espiritismo não era visto de uma forma dogmática. Ele era visto como um conhecimento, tal como se preconiza da ciência, né, que vai sendo construído em cima de sua base. Então, a base seria, por exemplo, toda a obra kardeciana, né, a codificação kardeciana, e a partir daí, novos desenvolvimentos, novas teorias, novos conhecimentos iriam sendo construídos aí por cima. Como também
os próprios princípios, né, espíritas poderiam ser também aperfeiçoados a respeito da sua definição, do seu conhecimento. O caso, por exemplo, o princípio espírita da existência de Deus, ele poderia ser mais aperfeiçoado com o momento em que, por exemplo, os estudos sobre o universo, a cosmologia e tudo mais fossem desenvolvendo, o espiritismo também poderia beber dessa fonte para poder interpretar de maneira ainda mais apurada o conceito de Deus. Isso se aplicava, no caso, a todos os demais princípios da doutrina espírita. E o terceiro ponto era a ideia de que a doutrina espírita fazia parte de uma das correntes do livre pensamento, ou seja, que a doutrina espírita, por ter também essa característica progressiva, né, de constante construção, de constante aperfeiçoamento, ela não poderia se dogmatizar, não poderia ser conforme as religiões formais. Então, o espiritismo não poderia ser interpretado como uma revelação que vem do mundo espiritual, mas que não poderia, em hipótese alguma, passar por um momento de crítica, de reavaliação, de constante questionamento e tudo mais, desde que esse questionamento fosse feito de uma forma racional, né? Então, existia também desse movimento do intercâmbio hispano-americano essas três características. Então, quando acontece a fundação da CEPA em 1946, essas ideias já haviam sido construídas nesse período. Mas por que que os espíritas latino-americanos, principalmente, como eu já disse, os de língua espanhola, decidiram por criar essa instituição que tinha esse objetivo, né, de congregar todo o movimento americano? Isso se deu porque, como nós havíamos já introduzido, o movimento internacional era muito influenciado pela produção cultural espírita da Espanha. Quando, a partir de 1936, acontece a Guerra Civil Espanhola, o país entra numa decadência econômica, social e política, e muitos dos espíritas, principalmente lideranças espíritas, como o professor Eduardo Anaya, que era conhecido como Asmara, e era presidente na época da Federação Espírita Espanhola, se colocaram na situação de oposição à ditadura de Franco. E não só ele, como muitos espíritas fizeram uma oposição àquele regime, né, fascista, através das suas publicações, dos seus periódicos, nas tribunas dos centros e tudo mais. Isso chamou a atenção, né, daquele movimento e houve uma perseguição muito grande, as lideranças foram presas, os periódicos espíritas fechados, as casas espíritas fechadas também, e o movimento espanhol praticamente nunca mais conseguiu se recuperar naquele momento. Então, os espíritas americanos sentiram-se, de certa forma, órfãos dessa ascendência cultural que eles tinham do movimento espanhol. Um outro baque também que foi sentido no início já dos anos 40 foi a extinção da Federação Espírita Internacional, que tinha sido fundada em 1923, e a sua sede ficava em Paris. E a Federação Espírita Internacional, ela funcionava também, né, como uma instituição que promovia a união internacional entre os espíritas. Mesmo que houvesse, né, diferentes interpretações, né, do espiritismo em todo o mundo, mas essa federação conseguia promover um intercâmbio, conseguia promover uma união, eles conseguiam elaborar resoluções no final dos congressos, e essa instituição atuava como uma forma dos espíritas interagirem entre si naquele período, né, de forma internacional. Com o início da Segunda Guerra Mundial, a invasão nazista na França, a Federação Espírita Internacional foi fechada, a sua sede teve objetos e documentos foram aprisionados, né, foram extraídos de lá. Então, o movimento espírita internacional também ficou órfão dessa instituição que fazia toda essa agregação, né, toda essa interação mundial entre os espíritas. E no momento em que essa situação se agravava, né, em 1939, houve um congresso interno da Confederação Espírita Argentina. E no momento em que eles discutiam sobre como o movimento espírita latino-americano estava praticamente solto nessa interação,
eles sentiram a necessidade de, pelo menos no americano, que até então estava menos atingido, né, por esses flagelos do que a Europa, né, é que se promovesse uma organização internacional que fizesse esse contraponto, né, que fizesse esse papel que a Federação Espírita Internacional fazia, que juntasse as principais mentes e pensadores espíritas do continente americano para voltar a fortalecer o movimento, principalmente na sua produção intelectual, cultural, né, e manter também essa fraternidade, essa união entre os espíritas, pelo menos do continente americano. E nesse congresso da Confederação Espírita Argentina, em 1939, foi proposta a ideia de se mandar um convite para todo o movimento organizado do continente de se criar o que eles chamavam de Liga Espiritista Pan-Americana, para ter todo esse objetivo que eu acabei de comentar. E, passado algum tempo, a Confederação Espírita Argentina, ela recebe uma proposta elaborada pelo pensador argentino Hugo Nalli, de que a Confederação Espírita Argentina tomasse as rédeas e criasse uma comissão para organizar um primeiro Congresso Espírita Pan-Americano, onde se debatesse a criação dessa liga, dessa entidade. A Confederação Espírita Argentina pediu a dois pensadores espíritas que fizessem a elaboração desse documento de proposta. Esse documento de proposta ficou a cargo de Nau Creima e Humberto Mariotti, dois proeminentes espíritas argentinos que tinham uma grande influência, né, no movimento espírita daquela época, principalmente na Argentina, e que achassem uma proposta que fosse de comum acordo entre todos os espíritas do continente americano. Eles elaboraram essa proposta e o nome Liga Espiritista Pan-Americana foi abandonado e foi se proposto um outro nome, Federação Espírita das Américas. Logo depois, esse convite, essa proposta foi divulgada, né, em todo o continente americano, teve adesão, inclusive, de alguns espíritas brasileiros, e em 1941 foi criada uma comissão para criar esse congresso, o primeiro congresso espírita pan-americano. E eles pensaram em realizar esse congresso já no ano de 1942. Só que aí a situação mundial começa a se agravar, os Estados Unidos entram, né, na Segunda Guerra Mundial, outros países também da América Latina passam também a integrar esse conflito. Então, realizar um evento internacional nesse período se tornou algo imprudente e extremamente perigoso. Então, a realização desse congresso foi sendo adiado, né, sucessivas vezes, até que quando chegou o fim da guerra em 1945, a comissão organizadora viu que então no próximo ano, em 46, já era possível a realização desse primeiro congresso. A data marcada foi entre 5 a 13 de outubro de 1946, e esse primeiro congresso aconteceu em Buenos Aires, né, na capital argentina. Durante a realização desse congresso, então, né, foi debatido toda aquela proposta elaborada pelo Nau Creima e pelo Humberto Mariotti, e, no final das contas, não se decidiu pelo nome Federação Espírita das Américas, mas sim Confederação Espírita Pan-Americana, da onde se retira as iniciais e formou, né, a sigla CEPA. Uma outra ideia também de se criar essa palavra CEPA era fazer também uma homenagem àquilo que é considerado o símbolo, né, da doutrina espírita, que é a cepa que está lá no Livro dos Espíritos. Então, fez-se essa dupla homenagem, né? Tanto um nome que integrasse todo o movimento espírita pan-americano, como também essa integração com o símbolo da doutrina espírita representado pela cepa, né, pela videira. E esse congresso também teve adesão de alguns espíritas brasileiros, né? Participaram representantes da Liga Espírita do Brasil, que foi uma instituição espírita que participou de Olinda Murim, Carlos Embaçaí, né, no século passado, representando a Federação Espírita do Estado do Paraná, a Federação Espírita do Estado do Rio Grande do Sul, vários integrantes, né, de alguma delegação brasileira participaram
desse congresso onde foi fundada a CEPA. E em 1949, 3 anos depois, o segundo Congresso Espírita Pan-Americano aconteceu no Rio de Janeiro, no Brasil. E foi a Liga Espírita do Brasil que foi, digamos assim, a entidade patrocinadora, a entidade que promoveu a organização desse congresso aqui no Brasil, que contou também com delegações de vários países, né, do continente americano. E, nesse momento, o coronel Delfino Ferreira, que foi eleito presidente da CEPA, foi o primeiro brasileiro a presidir a CEPA, então, logo no seu início do seu período histórico. E aí, nesse período, Eric, nesse início que a CEPA foi fundada, né, o seu objetivo inicial, como já havia destacado, era congregar todo o movimento espírita organizado do continente americano. Então, na época, era, digamos assim, uma estratégia bastante otimista, né? Tendo em vista que o movimento espírita do continente todo, ele tinha muitas idiosincrasias, ele tinha muitas diferenças de interpretação do que seria a doutrina espírita. Mesmo que o espiritismo latino-americano, presente nos países de língua espanhola, ele tivesse uma tendência forte para questões de livre pensamento, de se interpretar o espiritismo como filosofia, de consequências morais e não como religião, mas isso nunca foi uma unanimidade. Sempre houve divisões internas de interpretação da doutrina espírita em todos os países, né? Então, na Argentina, havia quem interpretava o espiritismo de maneira parecida como se interpreta o movimento da FEB no Brasil, né? Um movimento espírita de forte característica religiosa, bastante evangélico, em alguns pontos parecendo muito até como uma igreja. Então, na Argentina tinha isso, no Chile, no México, em vários países havia também essa diferença de interpretação. E sempre um ou outro aspecto, né, um aspecto mais para o lado da ciência e da filosofia, ou pesando mais para o lado da questão da religião, isso sempre pesou na característica nacional, né, desses movimentos. Então, você congregar um movimento com amplitude dessa, né, com diferentes interpretações, era realmente uma tarefa muito otimista, muito árdua, e essa diferença, se o espiritismo era ou não religião, já estava sendo debatido, inclusive, nos 2 primeiros congressos, né? O congresso onde a CEPA foi fundada e esse segundo congresso que aconteceu também no Brasil. Para poder fazer uma intermediação, na resolução desses 2 primeiros congressos, eles definiram que a religiosidade era algo de fórum íntimo, e que ficava a cargo dos espíritas a sua livre interpretação. Se achassem que a doutrina espírita era filosofia de consequências morais, ou se a doutrina espírita era uma filosofia de consequências religiosas, ou uma religião constituída, ficava a interpretação pessoal do espírita, dos movimentos e etc. e tal. Mas, como eu falei, o movimento tinha tendências diversas. Quando chega em 1953, o terceiro Congresso Espírita Pan-Americano aconteceu em Havana, em Cuba. E o movimento espírita nessa época, latino-americano, ele era bastante influente e atuante, né? Era na Argentina, Cuba, Venezuela e México, onde o movimento espírita da América Latina tinha a sua maior produção cultural e tudo mais. O movimento espírita cubano acabou também praticamente quase que se extinguindo a partir do momento que acontece a Revolução Comunista de 59, né? Antes disso, o movimento espírita cubano era bastante atuante dentro do movimento cepiano, então até nessa década de 50 do século passado. E em 53 acontece, então, esse terceiro Congresso Espírita Pan-Americano, em Havana, e a delegação cubana ela acabou saindo eleita nesse congresso como aquela que iria administrar a CEPA pelo próximo período, né, pelo próximo mandato. E aqui é bom lembrar também que uma das características da CEPA, né, que permanece até hoje, é que ela não tem uma sede fixa, né? A sua sede ela muda conforme a nacionalidade do seu presidente.
Então, no período, por exemplo, que a CEPA tinha como presidente um brasileiro, a sua sede ficava na cidade onde esse presidente brasileiro atuava. E assim foi em todas as épocas em que o presidente era do México, era do Chile, era da Argentina, era de Cuba e etc. e tal. Mas o movimento espírita cubano, ele tinha uma tendência muito grande pelo cientificismo. Então, era um movimento espírita que era praticamente o extremo oposto daquilo que era o movimento brasileiro. Quando o brasileiro pesava muito pela questão religiosa, o movimento espírita cubano já era cientificista. E eu digo que ele era cientificista porque ele tentava afastar completamente qualquer resquício de religiosidade que pudesse existir no movimento espírita. E eles tinham também algumas ideias, como, por exemplo, não interpretar de forma alguma o Espiritismo como uma terceira revelação da lei de Deus, e etc. e tal. Eles tinham um caráter revisionista muito grande. E nesse terceiro congresso, isso foi muito debatido. Esse caráter personalista do movimento cubano, através da personalidade de Miguel Santisteban, que era uma liderança espírita daquele país, se tornou muito forte, e a resolução acabou aprovando uma tese de que o espiritismo era uma ciência com características filosóficas, rejeitando qualquer questão, qualquer aspecto religioso. Isso, claro, acabou desagradando a delegação brasileira, né? O Brasil, então, acaba formalmente deixando a CEPA, ele praticamente abandona a CEPA a partir desse momento. Anos mais tarde, que vai ter alguma participação de um ou outro delegado, né? Mas não uma participação como representante da FEB, por exemplo, dentro da estrutura da CEPA. E essa polêmica, ela não desagradou apenas aos espíritas brasileiros. Vários espíritas também do movimento latino-americano ficaram também insatisfeitos com essa postura um pouco intransigente também, desse cientificismo, né, espírita que partiu lá de Cuba e também influenciado por alguns outros pensadores espíritas da região do Caribe, da América Central e tudo mais. E isso causou algumas primeiras baixas no movimento cepiano. Em 1960, no Congresso Espírita Pan-Americano que ocorreu no México, houve uma tentativa de reconciliação. Voltou-se àquela interpretação que ficava a cargo de cada espírita ou cada entidade filiada à DESA CEPA interpretar se o espiritismo era ou não uma religião. Isso trouxe, digamos assim, um maior equilíbrio, né, para o movimento organizado pela CEPA. Apesar disso tudo, essas origens, por exemplo, do movimento espírita hispano-americano, né, do espiritismo ser interpretado como não uma religião, mas uma filosofia e uma ciência de consequências morais, a questão do conhecimento progressivo, a questão também do livre pensamento, continuou fortemente atuante dentro da CEPA. E, ao longo dos anos, o movimento espírita latino-americano começou também a se afastar. Eles tenderam mais para uma interpretação muito parecida com a FEB, né, do Brasil, uma interpretação mais religiosa, e começaram também a se afastar dessa identidade que a CEPA foi consolidando a partir dos anos 70, 70 do século passado. Então, no início dos anos 70, por exemplo, a Federação Espírita de Porto Rico, ela abandona a CEPA, ela se desvincula. Em 1978, também a Confederação Espírita Argentina também se desvincula da CEPA, e a partir dos anos 80 até a atualidade, a CEPA mudou também a sua característica estrutural. Antes, se o objetivo dela, por exemplo, era congregar, né, todo o movimento organizado das Américas, né, do continente americano, ela passou agora a congregar, né, da década de 80 para cá, mais ou menos, a congregar instituições e pessoas que tinham afinidade com a sua postura e a sua interpretação do espiritismo, que é isso que nós havíamos destacado, né? Um espiritismo livre pensador, um espiritismo laico, né? Ela passa a adotar a partir do final da década de 60 e da década de 70 o adjetivo de laico, para falar desse aspecto não religioso, né? E também a ideia do livre pensamento, do constante processo de construção da doutrina espírita, que mais tarde passaram a adotar
o termo, né, atualização da doutrina espírita, um termo considerado muito polêmico, né, por muitos, mas ela passou, a partir desse momento, década de 80 à atualidade, a agregar principalmente instituições e pessoas que estavam afins com essa interpretação da doutrina espírita. E foi deixando aos poucos esse objetivo, né, inicial, que era congregar o continente americano todo. A partir de 1986, a CEPA realiza um evento em Foz do Iguaçu, uma conferência regional. Participam alguns espíritas brasileiros, né, nesse evento que ocorreu no Brasil. Depois de vários anos, né, afastada do Brasil, ela volta a ter esse primeiro evento. E, a partir daí, começa a ter um contato entre alguns espíritas de Santos, posteriormente espíritas também de Porto Alegre, né, no Rio Grande do Sul, com o movimento cepiano. Em 1993, por exemplo, John Naispuro, que já estava como presidente da Confederação Espírita Pan-Americana, era um venezuelano, né, um importante pensador espírita da atualidade. Ele visita o Brasil também durante uma edição do Simpósio Brasileiro do Pensamento Espírita, que foi organizado por Jaci Regis, né, que foi também um conhecido espírita brasileiro, né, santista. E, a partir desse momento que ele participa do Simpósio Brasileiro do Pensamento Espírita, depois, em 1996, ocorre também um outro congresso pan-americano em Buenos Aires, na Argentina, e a delegação brasileira é formada por mais de 80 representantes, né, do Brasil nesse congresso. O Brasil passa a ficar, digamos assim, novamente mais integrado ao movimento cepiano. E esse retorno, né, dos brasileiros à CEPA se consolida no ano 2000, quando acontece, depois, pela segunda vez, né, na história dos congressos espíritas pan-americanos, o Congresso Espírita em Porto Alegre, no ano 2000, e ali o Milton Rubens Medrano Moreira é eleito como presidente da CEPA, e um mandato que ele ficou mais ou menos até, se eu não me engano, 2008, emendou aí 2 mandatos. Então, a condução da CEPA retorna ao Brasil, e esse congresso do ano 2000, ele teve como tema geral, né, o seu tema central era: deve o espiritismo atualizar-se? Era uma pergunta, né? E, na época, esse tipo de tema foi muito mal interpretado, principalmente pelos brasileiros, que muitos desconheciam a história da CEPA por esse período longo de afastamento e começavam, aos poucos, né, a tomar ciência da existência da Confederação Espírita Pan-Americana, principalmente que agora a sua sede temporária voltava para o Brasil. E a proposta do Deve Espiritismo Atualizar-se, na verdade, era uma pergunta que queria buscar uma reflexão. O Espiritismo deve buscar uma atualização? Atualização não no sentido, por exemplo, de um revisionismo desenfreado, desequilibrado, mas sim as ideias espíritas, as teorias espíritas devem buscar uma atualização, um aprimoramento constante. O espiritismo deve dialogar com outras disciplinas científicas, com a filosofia, enriquecer com esse diálogo, desenvolver os seus métodos. Então, a ideia seria essa. Como na década de 70 do século passado, muitos espíritas que pregavam um certo revisionismo completamente desequilibrado, sem critério, utilizaram a palavra atualização da doutrina espírita, algumas pessoas fizeram uma confusão, agregando essa ideia de atualização que foi usada na década de 70, inclusive muito questionada, né, e criticada pelo Herculano Pires, como se fosse a mesma ideia proposta pela CEPA no ano 2000. Então, isso causou algum desconforto na época, um problema de interpretação. E, a partir desse momento, a CEPA desenvolve, né, esse movimento no Brasil, ela tem a sua expansão. Em 2003, foi criada a CEPA Amigos, que depois passou a se chamar CEPA Brasil, que é a Associação dos Amigos e Delegados da CEPA. Então, aquelas pessoas que eram delegados oficiais da CEPA no Brasil, ou que simplesmente tinham uma afinidade de pensamento com a CEPA, criaram essa associação, que é uma associação adesa à CEPA. Quando chega no ano de 2016, a CEPA já havia percebido, né, e feito a sua reflexão de que o seu antigo objetivo, né, de agregar
todo o movimento latino-americano, ou americano como um todo, né, já havia ficado no passado e não fazia mais sentido. E que, além também de agregar instituições espíritas, a participação, por exemplo, das pessoas, né, dos pensadores também era tão ou quão importante como a participação das instituições. Então, ela resolve mudar o seu estatuto, mudar também o seu nome, até porque passou a integrar a CEPA também pessoas e instituições da Europa, né, principalmente da Espanha e da França. Então, não fazia mais sentido utilizar o adjetivo de pan-americano. Então, por uma questão de identidade, né, como a marca CEPA já estava forte na Confederação Espírita Americana, o novo nome, né, através do novo estatuto, manteve então o nome CEPA, né, apenas CEPA, Associação Espírita Internacional. E isso foi no congresso realizado em Rosário, na Argentina, em 2016. E, nesse momento, Jacira Jacinto da Silva, que é uma juíza brasileira, né, moradora de São Paulo e integrante já do movimento cepiano há bastante tempo, foi eleita a atual presidente da CEPA, né, agora com esse nome de Associação Espírita Internacional. Então, todo esse movimento, né, todo esse pensamento da CEPA, na atualidade, na verdade, toda uma longa trajetória que tem o seu início na Europa, veio para a América Latina e constituiu na sua identidade atual. Perfeito. Agora eu queria falar, né, um pouco mais sobre né, as diferenças, né? Você mencionou a questão da cepa no Brasil, as principais diferenças entre a cepa internacional e a cepa no Brasil, né? Internacionalmente, Eric, o movimento cepiano ele é bem coeso, né? Como instituição, a CEPA não tem mais, digamos assim, essa diferença como acontecia no passado, né? De congregar espíritas com ideias radicalmente opostas, né? Como aconteceu. O que existe praticamente de diferença entre, por exemplo, os cepianos brasileiros, os cepianos argentinos, porto-riquenhos, espanhóis, é mais uma diferença no sentido que tem a ver com a história cultural deles, né? Por exemplo, o movimento espírita argentino, principalmente os integrantes, por exemplo, da cidade de Rafaela, na Argentina, eles têm uma grande tendência, por exemplo, de realizar pesquisas mediúnicas. Então, é uma característica, por exemplo, do movimento espírita de lá. O movimento espírita brasileiro, cepiano, não tem tanto essa tradição da pesquisa experimental. Então, isso tem a ver com a formação, com a identidade que os espíritas cepianos tiveram aqui no Brasil. Então, o movimento espírita cepiano na Espanha ou em Porto Rico vai ter mais diferenças assim, que atividades espíritas eles valorizam ou praticam com maior intensidade, como que eles se organizam, como são realizadas as reuniões espíritas, como eles realizam a divulgação, né, do espiritismo. Então, é uma questão mais organizacional, né? Uma outra questão que a gente pode também destacar aqui, e isso teve grande influência, por exemplo, na mudança da CEPA de uma confederação para uma associação internacional, foi um pouco, por exemplo, da postura como os cepianos brasileiros pensavam o movimento espírita. Enquanto, por exemplo, a CEPA na Argentina, Porto Rico, Venezuela, Espanha e outros países, há muita importância dada, por exemplo, à questão da instituição espírita. Então, a instituição espírita, como filiada ou como adesa à CEPA, ela é vista como o núcleo principal de decisão, de atuação cultural do espiritismo. Então, há um foco muito grande na importância da instituição. Não que aqui no Brasil a instituição também não seja importante, mas o Brasil se articulou muito mais no crescimento, por exemplo, da divulgação do espiritismo cepiano, mais pela atuação das pessoas, como é o caso, por exemplo, dessa Associação dos Delegados e Amigos da CEPA, conhecida como CEPA Brasil, né? E onde é muito mais forte a questão
da atuação das pessoas, né, dos pensadores espíritas, do que das instituições em si. Então, a instituição tem o seu peso, mas a atuação pessoal, ela acaba sendo mais forte do que a institucional. E, fora do Brasil, a questão institucional entre os integrantes da cepa ainda é bastante forte. Então, existe essa diferença que eu te falei, que é uma questão mais cultural, organizacional. Em termos de cepa, no sentido global, internacional, esses aspectos, né, dessas características dela, como interpretar a doutrina espírita, são bastante fortes, são bastante coesos entre todos os membros. Então, nesse sentido, a cepa tem uma coesão e uma coerência de ideias que reúne todos esses espíritos internacionais, independentemente dessas questões particulares, né, de como que os movimentos se organizam e como que é a produção cultural deles em cada localidade, né? Então, Erivelto, eu queria agradecer a sua participação, né? Eu queria ouvir suas considerações finais, né? Algo a acrescentar sobre esse tema. Eric, eu agradeço a oportunidade, né, de estar participando aqui com você, trazendo esse esclarecimento, né? A CEPA, apesar de ser uma instituição que existe há 74 anos, quase 74 anos, né, ela ainda é um pouco desconhecida da maioria dos brasileiros e do movimento espírita internacional. Apesar de ter tido no passado uma atuação muito significativa, né, bem atuante a nível internacional, hoje ela se tornou um movimento que agrega um número menor de pessoas, né, mas ela tem um desenvolvimento cultural bastante rico, bastante dinâmico. E hoje a gente tenta tornar essa visão da doutrina espírita, organizada através da CEPA, né, mais conhecida. Então, a gente agradece essa oportunidade. Aproveito também o momento, né, que, como nós falamos, que a CEPA às vezes é um pouco desconhecida, muitas confusões são feitas, né, em relação ao nome da CEPA, principalmente no Brasil. Uma delas, né, que eu me lembro aqui agora, é que quando a CEPA passou a ter a sua sede no Brasil, quando Milton Medran foi o seu presidente, a sede da CEPA ficou temporariamente dentro do CCEPA, que era o Centro Cultural Espírita de Porto Alegre, né? A instituição onde Milton é um trabalhador espírita, né? Um atuante espírita em Porto Alegre. Então, como as siglas eram parecidas, os nomes parecidos, muita gente às vezes falava, né? O CEPA. E, na verdade, é a CEPA. Então, a Confederação Espírita Pan-Americana era confundida com o Centro Cultural Espírita de Porto Alegre. Outra confusão também de nomes, às vezes, se dá por causa da existência da CEPA Brasil, né, que é, na verdade, uma associação de delegados e de amigos da CEPA. Então, muitas pessoas, por não saber a diferença entre as instituições, fazem uma grande confusão, acham que tudo é a mesma coisa. Às vezes aparece alguma publicação na internet ou nos sites oficiais, por exemplo, da CEPA, as pessoas, da CEPA não, da CEPA Brasil, as pessoas acham que aquilo ali é uma publicação da CEPA como órgão internacional, e são coisas completamente distintas, né? Então, nós temos CEPA, Associação Espírita Internacional, Associação Global, o CCEPA, que é o Centro Cultural Espírita de Porto Alegre, uma das instituições adesas, né, à CEPA, e a CEPA Brasil, Associação de Delegados e Amigos, que também é uma instituição adesa à CEPA também. E uma outra confusão que foi muito clássica, né, no Brasil, era de que a CEPA queria tirar Jesus do Espiritismo, tirar o Evangelho segundo o Espiritismo da codificação espírita, né? Essas ideias se tornaram muito difundidas, principalmente no início dos anos 2000, porque muitas pessoas não entenderam a proposta da CEPA naquele momento. E achavam que a ideia da CEPA era, digamos assim, um cientificismo exacerbado e que queria tirar toda a contribuição, por exemplo, da filosofia de Jesus de Nazaré, né, do Cristo, como se entende também, da doutrina espírita e tirar, fazer mudanças, por exemplo, nas obras básicas da doutrina espírita. Então, isso nunca existiu, isso nunca foi real, foi um mito, né, que se criou acerca da CEPA, e a gente vê que, infelizmente,
apesar das divulgações que a gente faz para demonstrar que isso é uma lenda, que isso não condiz com a realidade, muitas pessoas ainda têm esse pensamento, né, que foi muito difundido na época. Muitos palestrantes espíritas, escritores espíritas do movimento espírita brasileiro, ou de má fé, ou por total desconhecimento, passaram para frente essas ideias, e isso criou uma ideia negativa, né, do que seja a cepa. Por mais que as pessoas possam não concordar com todos os pontos da interpretação que a cepa tem, né, a respeito da identidade, da natureza da doutrina espírita, mas é preciso conhecer, na verdade, a real identidade, o real pensamento, né? E não fazer esse tipo de associação. Uma confusão também que é bastante notada é que, às vezes, muitos pensam que a CEPA, ou a CEPA Brasil, né, ela é uma instituição, por exemplo, de caráter político. Isso é muito notado, por exemplo, nas redes sociais. Essa confusão, às vezes, acontece porque os delegados da CEPA, por exemplo, eles são pessoas que, na sua vida comum, no dia a dia, elas têm o seu ideário político, muitas delas já passaram por cargos eletivos, têm atuação político-partidária, mas dentro da CEPA há pessoas de todos os espectros políticos diferentes, tanto na CEPA internacional quanto entre os seus associados no Brasil. Porém, alguns daqueles que têm uma atuação política mais intensa na sociedade, em momento ou outro eles estão na mídia, eles estão participando de alguns eventos espíritas que às vezes, né, misturam política e espiritismo, e a presença dessas pessoas ali dentro às vezes faz com que o público confunda, achando que a cepa ali está representada, ou a cepa Brasil. Na verdade, é uma atuação individual dessas pessoas, né, dentro dos seus espectros, de sua crença política, mas a CEPA como instituição, tão como também a CEPA Brasil, elas são instituições que são neutras nessa questão política. Então, às vezes, a presença de pessoas que são delegados da CEPA, né, atuantes dentro dessa associação em eventos políticos e tudo mais, pode, às vezes, criar essa confusão. Mas devemos aqui fazer uma ressalva, que é uma atuação pessoal. É uma atuação que nada tem a ver com a CEPA como instituição. Então, eu acredito que seja interessante também fazer aqui essa ressalva, né, para que muitas das lendas, das crenças a respeito da CEPA sejam dirimidas, né, para que se possa esclarecer e conhecer melhor a identidade da CEPA e tudo mais. Para aqueles que queiram conhecer melhor o pensamento da CEPA, o site é www.cepainternacional.org.br. E também há páginas da CEPA Internacional, também no Facebook, e um canal da CEPA também no YouTube, que aí as pessoas que tiverem interesse, né, em conhecer mais, acessar os boletins, acessar alguns periódicos que a CEPA divulga, eles vão ter a oportunidade de conhecer melhor como é o pensamento da CEPA como instituição e as atividades que são feitas, né, tanto no Brasil quanto no exterior. E, novamente, Eric, eu agradeço por essa oportunidade da gente estar aqui debatendo, passando essas informações. Eu agradeço novamente ao Erivelto, né? Eu vou deixar esses links que o Erivelto mencionou aí na descrição, né? Quando o vídeo ficar upado no YouTube. E é isso, né? Para quem estiver assistindo aí, compartilha, né? Se inscreva, curta, né? E é isso. Nos vemos no próximo vídeo, no próximo podcast. Até uma próxima. Um grande abraço a todos.